Que o Senhor seja conosco, nos envolvendo na sua proteção. O nosso mini seminário, nesse encontro da manhã de hoje, estará voltado para uma reflexão a respeito da obra Paulo Estevão. Essa reflexão tem como escopo principal não apenas fazer uma síntese da obra para aqueles que não a conhecem, mas também para fazer reflexões em torno da proposta de Emmanuel para as nossas vidas atuais. O escopo principal desse nosso momento, dessa nossa atividade de hoje, é, de alguma forma, trazer à baila para aqueles que já leram a obra uma síntese, uma visão geral, panorâmica da obra, porque seria difícil, se não impossível, resumi-la, ou pelo menos traduzi-la de maneira detalhada nesse momento, para depois abrir espaço, num segundo momento nosso, para reflexões a respeito daquilo que Emmanuel se propõe. Esse segundo momento é fruto de algumas reflexões nossas ao longo dos anos, lendo essa obra repetidamente. Ao longo dos anos, vimos analisando, pensando, refletindo, raciocinando e aprendendo com essa magistral obra que inaugura uma nova mentalidade na doutrina espírita, desdobrando os pensamentos básicos da codificação de Allan Kardec. Vamos fazer os votos iniciais que nós fazemos para que esse transcurso, esse transcorrer, sejam os mais agradáveis possíveis. Esse primeiro momento alcançará o período de aproximadamente 50 minutos a uma hora, depois do qual daremos um breve intervalo e voltaremos depois para as reflexões e o desdobramento dessa síntese da obra que será agora, para depois abrir espaço às perguntas, aos questionamentos, aquilo que porventura surja como dúvidas, como acréscimos, como alguma coisa que possa enriquecer, aprofundar ou esclarecer a respeito da temática. Narra a tradição do mundo espiritual que quando Caio Júlio César Otávio, ou Otaviano, que era também chamado mais tarde de Augusto, foi guindado ao poder de Roma como imperador, uma nova mentalidade cultural passa a tomar no Império Romano, passa a envolver o Império Romano. Dizem os benfeitores da vida maior que a história convencional e os historiadores tradicionais não conseguem compreender como, após tantas guerras que quase sempre envolviam o Império Romano e a Roma em geral, naquele momento Roma respirava uma psicosfera diferente. Parecia que uma nova mentalidade soprava uma brisa diferente sobre os rincões da velha e antiga república, que havia sido inaugurada por Júlio César, e graças à traição, segundo alguns, à própria república, quando no Senado gerou animosidade, hostilidade dos senadores, sendo mais tarde atacado por aquele que ele considerava seu filho, Brutus, por uma lâmina, e que mais tarde outros senadores deveriam encerrar a sua vida, que começou com Brutus e terminou com várias lanças brancas dos senadores em plenas escadarias do Senado. Depois de Júlio César e o primeiro triunvirato romano, que estaria naturalmente envolvendo o próprio Júlio César, Rubílio Crasso e outra personalidade, nós iremos observar a presença extraordinária do segundo triunvirato de Roma. 3 personalidades disputando, portanto, o poder romano, governando Roma e, naturalmente, tentando a hegemonia, a prepotência, a supremacia política sobre outro. Lépido, que não tinha tantas ambições, segundo alguns historiadores, para o poder. Marco Antônio, que disputava com uma certa ganância o poder, estrategista militar notável, mas que, a semelhança do próprio Júlio César no passado,
também envolveu-se com a rainha do Egito, Cleópatra, e em uma guerra, graças à batalha que ele estabeleceu com o terceiro elemento, que era o próprio Otávio, Caio Júlio César Otávio, Augusto, que segundo os historiadores daria mais tarde o nome do mês de agosto, vai naturalmente ser vencido, sitiado, e segundo a tradição optaria pelo suicídio ao lado daquela que era a rainha do Egito, filha de Ptolomeus, descendentes, portanto, de Ptolomeus, e que mergulharia mais tarde no calabouço do suicídio. Otaviano, ao ser erguido como imperador de Roma, tem uma complexão física frágil, algo vulnerável. Os ventos que sopravam normalmente deixavam-no enfermo, abatido. Problemas dermatológicos na epiderme faziam com que chagas vivas purulentas explodissem periodicamente. Ele possuía vários problemas de enfermidade que o prostravam no leito periodicamente. Mas ele compreendeu desde cedo que a dignidade de um governo está na postura moral do seu governante. E ele percebeu então que tinha que dar o seu exemplo para que se tornasse referência naquele povo que ele deveria governar. Quando ele percebeu que a própria mulher estava envolvida em envenenamentos de escravos, treinando venenos com relação aos escravos para mais tarde utilizar aqueles venenos contra adversários políticos, ele negou-se à convivência no leito conjugal, afastando-a da intimidade do relacionamento matrimonial, a fim de que ela pudesse experimentar a solidão e a reflexão como forma de aprendizado. Quando ele percebeu que a sua filha estava em pleno palácio em comportamentos promíscuos e debochados, não tremeu em exilá-la para a ilha grega da Pandatária. Quando ele percebeu que a sua neta estava seguindo os mesmos caminhos da sua genitora, também exilou-a para a mesma ilha. Esse homem que experimentava angústias internas, muitas vezes ia até as lágrimas diante dos versos, particularmente um verso que ele gostava muito de Horácio, que é traduzido ao português, ficaria mais ou menos assim: ó sol fecundo, que diariamente abres e fechas o dia, tu nunca possas ver nada igual à grandeza de Roma. Ele muitas vezes se debulhava em lágrimas diante desses versos de Horácio. A grande verdade é que a história não consegue explicar por que, pela primeira vez de séculos, Roma estaria em paz. O templo da deusa Vitória, a deusa dedicada à guerra, estava com as portas fechadas. A história não consegue compreender por que aquele período de prosperidade. Mas é o mundo espiritual que explica que os grandes belicosos para a guerra não estavam mergulhando no planeta naquela época. Que ao invés de Alexandre Magno da Macedônia, Cipriano o africano, Gengis Khan, ou personalidades como Ciro, o rei dos persas, estavam mergulhando nos fluidos materiais do planeta. Espíritos sensíveis como Virgílio, como Tito Livio, como Horácio, como Mecenas, como Ovídio, os grandes amantes da poesia, da música, os grandes cantores da oratória, da retórica romana, sensibilizando, portanto, a população e impregnando a psicosfera de paz. Porque é nesse período que a psicosfera do planeta estava sendo trabalhada para o nascimento do príncipe da paz. Era o período de Caio Júlio César Otaviano que Jesus nasceu. A sua mentalidade inauguraria uma nova era para a humanidade. Durante 3 anos, aproximadamente, segundo a tradição oficial, dos 30 aos 33, embora haja discordâncias e polêmicas, alguns defendem 2 anos e 8 meses exatamente, ele deveria apresentar uma mensagem por esse curto período, mas que seria suficiente para modificar as estruturas éticas da humanidade e para que a humanidade nunca mais fosse a mesma. É óbvio que não haveria uma ressonância automática em todos nós, um desencadear de uma renovação espontânea e mágica, mas aquela mensagem sublime ficaria no inconsciente coletivo, nos painéis da história,
na sociedade em geral, embutida no inconsciente pessoal também, para reverberar em leis, em costumes, em éticas que se desenvolveria, todos eles fundamentados no respeito ao próximo, dos direitos humanos, que tem como base de inspiração principal a mensagem sublime do homem de Nazaré, daquele homem que deveria e sensibilizou a humanidade para todos os tempos. É naquele período de Otaviano que há o casamento de Jesus com a humanidade, através do seu noivado, do seu vínculo nupcial com a indumentária material, com a carcaça de natureza fisiológica, para apresentar ele mesmo em pessoa, fazendo questão disso, o seu exemplo e a sua mensagem imarcessível. Após a sua morte, os seus seguidores ficaram tanto constrangidos e oscilantes, para mais tarde terem a fé fortalecida e renovada com o aparecimento dele, na grande promessa da ressurreição, que é a imortalidade da alma. O reaparecimento do Cristo após a morte seria a confirmação de tudo aquilo que ele tem dito, que não nos deixariam sozinhos, que não nos deixaria órfãos, mas também para apresentar de maneira palpável, material, probante, a ideia da imortalidade triunfante, através da sua gloriosa ressurreição. No entanto, logo depois, os seus discípulos experimentariam as dificuldades, os desafios, as vicissitudes do caminho, as incompreensões humanas, como é natural, daquela seita que tentava, de alguma forma, amar, seguindo os pensamentos dele. No ano 34, no entanto, narra o Espírito Emmanuel, na velha Acaia, região que tinha, na época e no passado, sido possessão grega. Já não respirava-se mais a grande cultura helênica dos sábios, filósofos e pensadores, que deixavam impregnado, mesmo nas cidades que eram conquistadas da sua posse, a psicosfera de cultura, a mensagem de filosofia, de estética, de sabedoria, do conhecimento. E na cidade de Corinto, na velha Acaia, respirava-se um clima diferente. A águia romana dominava aquela cidade a ponto de em cada esquina haver legionários de Roma para a fiscalização daquele povo, que na época experimentava um período muito tumultuado. É natural que nesse período estranho, inquieto, personalidades haviam de se destacar. Havia um procônsul representante de César em Corinto chamado Licínio Múcio, que deveria ser aquele legislador em nome do próprio imperador para executar as ordens da Roma na fiscalização, na cobrança de impostos, na arrecadação de dinheiro, como era natural, para ainda mais aumentar a ânsia de poder e de prepotência dos romanos. Um senhor, diz o mundo espiritual, que já viúvo e de idade avançada, transitava de maneira célebre para uma praça de mercado que ficava ali no centro de Corinto. Tratava-se do velho Joquedebe, ou Jochedebe. Joquedebe, filho de Jarré. Joquedebe, bem Jarré. Esse homem, que possuía 2 filhos, um casal, e que ao chegar na praça, antes, aliás, deveria ser maltratado de maneira inclemente, e na volta, surrado pelos soldados romanos, que sempre provocavam alguma situação para ter motivo de violentar, de açoitar, de surrar aqueles habitantes hebreus e alguns gregos que residiam na velha Corinto e que ali, sobre as brisas perfumadas, possivelmente na primavera, experimentavam o acúlio, o açoite, a intolerância de Roma. Joquedebe, ao chegar em casa com os olhos marcados e o rosto ensanguentado de socos que havia levado de um legionário nessa viagem, porque
pregando uma peça nele, e ele caiu na armadilha diante do desafio da provocação, foi surrado violentamente por vários soldados romanos jovens. Chegando em casa, ele ouviu alguém comentar que Licínio Múcio, o procônsul de Roma, estava recebendo pessoalmente as pessoas que tinham qualquer queixa contra a administração dele, para ele poder, inclusive, ressarcir ou até indenizar a pessoa. Joquebed vai, emocionado, sem antes ouvir do filho mais velho, Gesiel, de que aquilo era uma armadilha, e que ele não fosse, porque não inspirava confiança aquela proposta, mas ele queria reivindicar. Ele era amante do mosaísmo, do judaísmo, o olho por olho, dente por dente, e ao adentrar-se em uma sala em que os soldados e os representantes do próprio Múcio estavam presentes, foi recebido com uma certa ironia. E depois de examinada a sua queixa, alguém na autoridade do próprio procônsul não apenas zombou daquela situação, como decretou que a sua casa, a sua residência deveria ser confiscada. Era o único patrimônio da família. Eles viviam de maneira simples. Ele se recorda da advertência de Gesiel. Ao voltar para casa, constrangido e envergonhado, não sabia o que dizer aos próprios filhos. Aquela casa que ele conquistara, construindo com as próprias mãos, os valores amoedados, muito escassos, que ele conseguira para a alimentação da família, com as próprias mãos, através do trabalho agreste e violento, pesado e penoso. Antes de adentrar na própria casa, ele se lembrava das velhas tradições do judaísmo, olho por olho, dente por dente. E em uma propriedade essa no próprio procônsul de Roma, movido pelo sentimento de ódio, ele resolve tacar fogo naquela propriedade, provocando um incêndio de proporções coletivas. Ao se acercar de casa, encontra a sua filha, Abigail, que era a ternura dos seus olhos. Toda a apresentação de uma judia, de uma israelita, os olhos amendoados e grandes, a suavidade e a meiguice de um anjo, a abnegação e a discrição da sua filha o encantavam. Gesiel não estava em casa, mas dentro de alguns minutos ele chega profundamente envolvido em situação embaraçosa. Estava contaminado com fumaça, sujo, porque estava ajudando uma propriedade que havia sido incendiada. Joquebed fica com mais constrangimento, porque ele mesmo era responsável pelo incêndio, mas não trepida em confessar aos filhos aquela situação. Gesiel pega o Torá e começa a orar, pressentindo o que ia acontecer com a própria família. As investigações começam naquela região até que encontram o nome de Joquebed. Alguém havia visto ele atirando incêndio, e ele é chamado às pressas em uma instituição legal para avaliação do seu crime. Gesiel vai com o pai e Abigail também às pressas e resolve ele mesmo se colocar como culpado. Admite que ele teria cometido incêndio, assume toda a responsabilidade diante do soldado romano indiferente que diz: mas você foi visto por alguns dos meus espiões, ajudando e salvando algumas vidas que foram queimadas. Será você? Era a consciência de culpa, disse ele. Era remorso de minha parte, que depois me arrependi e tentei compensar e reabilitar. Mas os soldados não acreditaram. O próprio velho Joquebed disse: Gesiel, não se puna por mim. Fui eu que cometi o crime. Diante da dúvida dos soldados, amarraram os dois a postes diferentes e as açoitadas romanas. Os açoites, as chibatadas, enquanto o filho, de aproximadamente 25 anos, sereno e tranquilo, tinha o dorso e as costas vergastadas e lambidas pelo açoite, que logo iam banhar-lhe de sangue, mas que recebia os golpes com certa tranquilidade, uma impassividade, uma fé inquebrantável. O velho pai não estava resistindo. E depois de algumas açoitadas, ele agonizava para a morte. Até que um dos golpes do legionário romano, já cansado também, o açoite que tinha na extremidade quase sempre um osso de um animal para dilacerar as carnes,
penetra a garganta do velho, que explode em borbulhões de sangue, e ele começa a morrer ali, diante de Abigail, que ajoelha e começa a orar um salmo da tradição israelita. Choram. Ele e Josiel percebem que o pai está a morrer. O soldado romano, então, antes do velho Joquedebe findar a existência decreta Jesiel como escravo romano, Abigail chora e canta emocionada, que chega a sensibilizar os próprios romanos. E alguém diz assim: saia logo daqui, porque senão você também vai ser utilizado pelos soldados romanos para sei lá com que objetivos. Seu irmão é escravo, e quem entra nas galeras da escravidão romana nunca mais sai. Foge enquanto esses soldados estão emocionados, para que tu possas pelo menos preservar a tua vida. E ela sai a correr, sem saber o que fazer. Corre e lembra-se de um casal amigo que havia perdido um filho, Ruth e Zacarias, e pede abrigo a eles. Fica na casa desse casal, que a recebe como filha. E Jesiel vai para as galeras romanas para servir, e lentamente começa a se destacar entre os escravos pela sua dedicação, pela sua abnegação, pela sua bondade. Alguns queriam fazer rebeliões, e ele próprio os acalmava contra as insurreições, ganhando respeito, ganhando a admiração e a autoridade dos próprios comandantes e chefes das galeras de Licínio Múcio. Era escravo do próprio Licínio Múcio. Até que, em uma das viagens, um procônsul de Roma muito importante, chamado Sérgio Paulo, presente na embarcação, adoece com uma doença que era considerada quase que letal. Raramente alguém se salvava. Fica em febre, e como era contagiosa, uma espécie de febre tifoide, como era contagiosa, ele foi isolado. Alguns pensaram em jogá-lo vivo, mas ele era um patrício romano conhecido, ao mar. Esperavam apenas que ele morresse, até que o próprio Jesiel se oferece a cuidar daquele romano. A sua dedicação, a sua abnegação incomum, de alguma forma sensibiliza o próprio romano, e Sérgio Paulo fica bom. Mas Jesiel contrai a doença, fica mal. Alguém então decide que deve atirá-lo no mar junto com as piranhas, para que ele seja morto, afogado ou devorado pelos peixes. Há uma certa indecisão diante daquela situação, mas a decisão fatal era aquela. Sérgio Paulo intervém e diz: esse homem salvou minha vida, e eu sou grato a ele. Vamos fazer o seguinte: decrete aí no seu registro de livros que Jesiel está morto. Ele está morto. Para efeitos, ele morreu dessa doença. Aliás, é provável que ele morra mesmo, mas como dever de gratidão a ele, na próxima parada, nós largamos o reino. Ele não vai conseguir resistir muito tempo, vai andar ali para lá. Fala a Jesiel isso, dá-lhe algum dinheiro para ele, e diz só uma coisa: se acontecer algum milagre com você, e você salvasse dessa doença, eu te peço discrição apenas. Porque se souberem que eu liberei você, um escravo cativo de Licínio Múcio, a minha vida fica ameaçada. Peço-te discrição. Se você sobreviver, até te peço para mudar o seu nome. Jesiel, curiosamente, é jogado nas estradas de Jope, no porto de Jope, onde ele para. Ali em Jope, com dinheiro, ele anda para cá e para lá. Logo depois ele é assaltado por alguém, que quase ele ceifa a vida com uma faca. Ele retira a bolsa e dá para a pessoa, ainda com desvio de ferro, e pede ajuda ao próprio assaltante para levar ele a alguma casa de abrigo. E ele diz: o único local que eu acho que você pode receber alguma ajuda são dos homens do caminho. A expressão homens do caminho era dos cristãos primitivos, porque a expressão cristãos vai mais tarde, só muito mais tarde, ser criada por Lucas, o evangelista, quando diz que cristãos devem ser os discípulos do Cristo, e não mais homens do caminho, porque a colocação homens do caminho era pejorativa. Então, ele vai agonizando, sendo levado pelo próprio assaltante, que deixa as portas da casa do caminho e diz assim: já que você me ofertou um donativo, nada demais eu fazer isso para você. Era o cinismo. Jesiel compreende, não reage, estava delirando quase de febre. Alguém se aproxima, abre a porta e diz: vamos colocá-lo em leito. E ele é logo encaminhado. Colocam. Aquele homem que o coloca chama de irmão. Ele não entende direito, porque irmão. Dentro de alguns minutos, um homem venerando, chamado Simão Pedro, se aproxima de Jesiel, dobra as pernas
aconchega-se do lado do seu leito e começa a falar com ele, conversar animadamente, e surpreende-se diante daquele jovem que conhecia os textos do Torá de cor, que chegava a citar o Antigo Testamento, e quando começa a falar da passagem de Isaías que falava do príncipe da paz, o Messias prometido, que Jezeel tinha esperanças que ele deveria chegar, Pedro começa a falar sobre Jesus, das suas missões, da sua morte. Jezeel começa a chorar, começa a citar outros versículos de Malaquias, de Elias, que comprovam que se tratava do próprio Messias que veio, e diz: como é que eu posso entender mais da vida desse homem? Pegam as anotações de Levi, trazem para ele começa a ler as anotações de Levi. Estávamos no ano 34 aproximadamente, ou 35, e ali Jezeel começa lentamente a melhorar da saúde. Melhora da saúde, fica bom. Pedro então diz, por respeito ao procônsul Sérgio Paulo que te salvou, vamos mudar de nome. Ofereço-te o nome grego de Estevão, para que tu sempre te recordes da velha Acaia, graças à qual, através da escravidão, conhecestes a Jesus. Lentamente Estevão se torna alguém tão dedicado, que não apenas pela ação da caridade, mas também pelas manifestações paranormais, pelas curas que ele começava a operar, tanto quanto a oratória que começa a desatrelar da sua intuição, da sua boca, falando de maneira inspirada e sensibilizando, chamando as multidões. Estevão começa a ficar conhecido. Por uma situação do destino, Abigail transfere-se de residência para Jerusalém, que ficava ali, próximo à estrada de Jope, onde estava a igreja do caminho, porque logo depois da estrada de Jope, Jezeel chega na igreja do caminho que ficava em Jerusalém. Vivia nessa época um fariseu chamado Saulo. Saulo era a esperança e a expectativa do Sinédrio, dos doutores da lei. Doutores da lei, como sabemos, que não apenas tinham autoridade do direito, autoridade legal, mas também autoridade religiosa, porque eles eram juízes e a lei era justamente os ensinos religiosos. Portanto, o judiciário e o religioso se misturavam. Eram aqueles que interpretavam a lei, que serviam de código legal para as regras e costumes civis e social. A grande verdade é que Saulo, no ano 35, quase 36, era a grande expectativa, discípulo de Gamaliel, esse homem rabino fantástico, uma das grandes referências do rabinato na época. Gamaliel, que por sua vez era neto de uma das personalidades mais importantes da história do judaísmo, Hillel, que tinha uma escola do judaísmo e que é uma das personalidades mais conhecidas e mais proeminentes da história do povo hebreu. Hillel, que tem uma tradição a respeito da Bíblia e do Torá, de ensinar as pessoas, inclusive falar do amor, em detrimento da escola de Shammai, seria o avô de Gamaliel, que mais tarde seria o professor, tutor, mestre, orientador de Saulo de Tarso, que era a esperança do povo hebreu. Nascido na cidade grega de Tarso, portanto falava o grego, mas também falava o hebreu, porque era filho de israelitas, era filho de judeus, mas era também cidadão romano, porque ganhou a cidadania romana quando conseguiu o título de fariseu, doutor da lei, e aspirava, portanto, o alto posto do Sinédrio, que, se a gente fizer um paralelo com a nossa cultura atual, seria como se alguém da magistratura ou algum operador de direito aspirasse o cargo máximo do Supremo Tribunal Federal. Era mais ou menos essa a aspiração dele, religiosa e também civil, judicial, legal. A grande verdade é que Saulo também tinha esperanças de constituir uma família. Estava noiva de uma jovem chamada Abigail, que estava morando recentemente em Jerusalém, porque depois de conhecê-lo, ele fez questão de trazê-la a Jerusalém com Ruth e Zacarias, para preparar as expectativas de um futuro casamento. Casamento esse que já estava inclusive agendado, graças à intervenção da sua mãe Dalila, que ajudava nas preparações do casório. Saulo
ouve falar de um homem chamado Estevão, que estava chamando a atenção com aquela seita que ele considerava estranha. E como os doutores da lei defendiam o pensamento de Moisés contra qualquer ideia revolucionária, ele resolveu um dia, conversando com amigos, adentrar na igreja cristã primitiva e ouvir uma pregação daquele homem de quem tanto ele ouvia falar. Orador nato, portador de uma retórica quase imbatível. Saulo chama a atenção dos pobres, dos miseráveis, das pessoas simples e do próprio apóstolo Pedro e João, o evangelista que estavam presentes, e que quando ele adentra no ambiente, todos percebem a presença dele, porque é uma figura pública conhecida. Senta-se em um local de destaque e começa a ouvir Estevão falar. Estevão começa a citar os grandes profetas do passado, o que impressiona Saulo. E em determinado momento, ele começa a dizer a respeito de Jesus, falando que Moisés e os profetas prepararam o terreno, mas Jesus complementa a lei. Falava em determinado momento que Moisés era a chave, mas Jesus era a porta. Ou melhor, Moisés era a porta, mas Jesus era a chave. Aquilo fez com que Saulo, temperamento forte, iracundo, reagisse de tal forma que começasse uma discussão. Estevão então ouve a interpelação dele e devolve, argumentando na lei do Torá, deixando embaraçado. Ele ficou sem argumento. Ele volta mais furibundo com uma outra proposta. E Estevão redargue dentro da lei, deixando sem argumento. E depois de alguns minutos, o silêncio sepulcral do ambiente, Estevão encerra o assunto e diz: amigo, Jesus nos recomendou varrer o pó das discussões. Estive aqui apenas passando a minha mensagem com as minhas limitações. De resto, a cada um segundo as suas obras. Sugiro a você que consulte a lei, porque não vamos mais discutir. Ele ficou irritadíssimo, ele queria uma réplica, ele queria discussão, estava acostumado aos debates, e sai irado, prometendo uma revanche, uma desforra. Dentro de algum tempo ele consegue a autorização da lei para adentrar-se naquela igreja e dar mandado de prisão para todos os apóstolos, com exceção de Tiago, o filho de Alfeu, chamado Tiago Menor. Aprisiona João, o evangelista, Simão, Pedro e o próprio Estevão, a quem ele considerava adversário. Gamaliel, seu instrutor, que simpatizava com aqueles cristãos, disse a ele: Saulo, para que tanta exaltação? Para que tanta fúria e tanto apaixonamento? Se esses homens vêm em nome de Yahvé, de Jeová, nada que a gente fará vai retirá-los da verdade, porque eles são a verdade. Mas se eles não forem a verdade, não precisamos fazer nada, porque se eles são a mentira, logo logo desaparecerão. Eles são pessoas que até ajudam a miséria social nossa, as pessoas que são excluídas da sociedade. E depois de muita conversa, Gamaliel conseguiu convencê-lo a liberá-los, com exceção de Estevão. Ele queria um debate com Estevão. Amarrou em um poste no Sinédrio, diante das tribos de Jerusalém, as tribos judaicas, que representavam várias facções, e começou o debate. Estevão respondia com tranquilidade. Abigail soube desse debate e chegou a dizer a ele: Saulo, se meu irmão, que possivelmente nem está vivo mais, estivesse aqui, eu tenho certeza que apoiaria você nessa empreitada. Gesiel também é fiel ao Torá, fiel ao Antigo Testamento, sem se dar conta que aquele Estevão, nome para ela desconhecido, era o próprio irmão Gesiel, que era adversário do seu marido, ou melhor, do seu futuro marido. Era, portanto, uma trama, uma cilada, aspas, do destino. Era uma situação do destino inconcebível. Abigail ficou de comparecer no final daquele debate, que poderia ser levado, segundo a lei, até a execução do interlocutor, caso ele agredisse, fosse considerado agressor aos patrimônios do pensamento de Moisés. Ela deveria chegar no final para evitar, se ocorresse uma execução, de comparecer, de presenciar aquela situação. Mas o debate se prolonga muito, e em determinado momento ele perde a razão. Chega a golpear de socos Estevão, que não reage. E em determinado momento glorioso, Estevão, Gesiel, inspiradíssimos, olha para Saulo e diz: amigo, você tem como me torturar e me fazer chorar de 1000 modos, mas você não tem poder de retirar minha crença em Jesus Cristo. Aquilo foi demais. Ele então dá o sinal e começam as pedradas.
o apedrejamento público, como era legal e autorizado na época. Dentro de alguns minutos, Estevão era uma massa coberta de sangue e de ferimentos nauseantes. Em determinado momento, narra Emmanuel que ele vê o próprio Cristo presente, olhar para Saulo com uma certa piedade e compaixão, e conversa com Jesus, dizendo para ter piedade dele. Nesse momento, Abigail se acerca, quando olha por uma situação inconcebível, embora aquela massa disforme, agonizando, com vísceras expostas, ela percebe que era o próprio irmão. Fala a Saulo, que a princípio não acredita. Depois Saulo pede a interrupção do ritual. O homem já estava morrendo. Pede para que o corpo seja retirado ali e colocado numa sala reservada para que ninguém fique sabendo daquela situação. Abigail entra para falar com Gesiel. Ele entra também sem saber o que estava acontecendo. Gesiel, então, no leito de morte. Estevão olha para Abigail e diz: pois é, eu sou cristão. Explica de uma maneira que possa, porque já não conseguia falar direito. E Abigail, ainda um pouco constrangida, diz: é meu noivo. E ele diz: muito bem, será um ótimo marido para você. Abigail, seja fiel a Saulo. Saulo, eu não tenho ódio em você, não tenho ressentimentos. Você foi fiel a Moisés até agora. Quando conhecer Jesus, vai ser fiel da mesma forma. E morre diante de um Saulo que fica petrificado no seu orgulho. A primeira expressão daquele homem apaixonado e rígido é olhar para Abigail e desfazer o noivado. Não dá mais. Você não percebe que ele foi o meu maior adversário? Que me causou muita perturbação aqui, envergonha, me humilhou. Não dá. Esse noivado não dá adiante. Nunca seremos felizes dessa forma, embora amasse-a profundamente. Ela volta para Corinto com Ruth e Zacarias. Debilita a saúde de tristeza e de saudade. Contrai possivelmente uma tuberculose que a leva à agonia durante anos. Com saudade dele, que embora ele também tivesse saudade, não a busca. E quando sente falta dela, vai às pressas, parecendo que foi uma inspiração do destino para alcançá-la ainda na vida física. E quando ele se acerca, estava um esqueleto vivo, em frangalhos, vomitando sangue em hemoptizes. Quando ela o vê, claridade nos seus olhos e diz: Saulo, Deus não nos reservou filhos e uma família aqui nesse mundo. Infelizmente eu não vou poder te dar filhos porque estou me despedindo dessa existência. Mas o nosso noivado será depois dessa vida. Ontem mesmo sonhei com meu irmão. Ele apareceu-me, não estava apedrejado, e me dizia, ele me disse, entre outras coisas, que Jesus te ama muito. Saulo estava perseguindo os cristãos já. Depois da morte de Estevão e da separação de Abigail, ele desencadeou a primeira perseguição aos cristãos. Muitos foram levados à morte, ao açoite, muitos foram levados à prisão, a torturas. E ele chega e ouve da própria noiva isso. Estevão me disse que Jesus te ama muito e que tem um projeto muito importante para você. Ele não entende, fica mais odiento, chama Ruth e Zacarias às pressas e pede explicação. E Zacarias diz que um velhinho que estava por ali, cristão, começou a conversar com ela. E começou a conversar com ela de tal forma que confortou um pouco da saudade dele. Ele era cristão, começou a apresentar Jesus para ela e ela se tornou cristã também. Ele começou a acreditar que aquele velho, graças a essas ideias, levou a doença para Abigail. Não se responsabilizava diante da situação. Abigail morre nos seus braços, engolfada de sangue por asfixia, mas morre em paz. Ele levanta-se e procura saber quem era aquele senhor, aquele velho, Ananias, um cristão primitivo, e começa a torturar uma e outro cristão, para até que alguém, em uma tortura, diz a ele que Ananias, ficou sabendo ele, estava na cidade de Damasco. Ele vai até a cidade de Damasco, mas já não era o mesmo homem, porque Jesus era esse que estava sempre aos pés dele, sempre ao encontro dele, ao seu encalço. Aonde ele ia, esse Jesus parecia aparecer, tomando conta do destino. Chegando próximo da cidade de Damasco, Saulo, o fariseu, em reflexões, diz Emmanuel, a sua sensibilidade, os seus pensamentos, praticamente uma reflexão de toda a sua vida passou pela memória.
o sol, o silêncio do deserto, com alguns companheiros que faziam silêncio, ajudaram-no a refletir, a reflexionar. E quando estava já vizinhando os muros da famosa cidade de Damasco, diz Emmanuel, os céus pareceram se rasgar e uma personalidade fantasmagórica e especial desce dos céus em um fenômeno que poderia ser uma epifania de transe especial, que fala o ar tombado animal sobre o qual ele estava montado, e ele começa a tremer de emoção, sem entender o que estava acontecendo com ele. E aquele homem vai na sua direção, causando-lhe uma certa apreensão, como se soubesse o que estava acontecendo, o que estava por vir. E aquele homem, que diz Emmanuel ipsi literis, na obra magistral da sua pena, Paulo Estevão, vai dizer, Emmanuel, que aquele homem olha para Saulo e diz em uma entonação de voz inconfundível, emoldurada de uma ternura incomparável: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nenhuma censura, diz Emmanuel, nenhum julgamento, nenhuma acusação, nenhuma irritabilidade. Era alguém com ternura, falando daquele que era o grande perseguidor de Jesus. Saulo explode uma emoção que ele não consegue entender. E algo com medo responde perguntando: quem é você? Eu sou Jesus. Ele começa a fazer uma revolução no íntimo dele a partir daquele momento. Emoções profundas. Ele começa a pensar que Estevão tinha razão, que Abigail tinha razão, que aquele homem desceu das glórias inacessíveis do mundo invisível. Nenhum dos profetas antigos falava de alguém que voltava da morte para se manifestar. E aquele homem via até o seu coração para falar ele que era o adversário cruel da sua doutrina, que via diretamente a ele, só podia ser alguém especial, era o Messias. Ele se dá conta naquele momento. Emmanuel vai dizer que entre ele e Jesus havia um abismo que somente os anos para conseguir transpor. E que ele sabia que a partir daquele momento deveria sofrer muito por amor ao nome dele. Saulo, pensamento apaixonado, diz de uma maneira inconfundível: Senhor, que queres que eu faça? Submissão total, entrega total. Era alguém que a partir daquele momento foi honesto consigo, com seus princípios, e agora continuava honesto com os princípios que conhecia e que descobriu. Entra na cidade, Saulo, e lá eu te direi o que tu deves fazer. Depois que a visão se diminui, desaparece, Demétrio e outro amigo seu que estava com ele diz: o que está acontecendo? Ele deve estar alucinando. E ele estava cego. A emoção, talvez, uma espécie de cegueira psicológica, uma cegueira histérica, diria, em uma expressão da psicanálise, muito conhecida das ciências atuais. Ele fica cego temporariamente, talvez pelo estado emocional muito forte. Ao levantar-se, ele adentra-se na cidade. Os amigos não entendem, ele está diferente. Um deles começa a chorar, achando que Saulo havia enlouquecido. Eles podem ir embora, que eu preciso pensar. Jesus me disse para ficar aqui, porque ele me dirá o que eu devo fazer. Pede com dinheiro uma hospedagem no hotel, ficar 3 dias ali, meditando, com comida pouca, porque tinha pouca comida. E no 3º dia, em meditação, alguém bate à sua porta. E ele, cego, algo a medo, pergunta: quem é? Irmão Saulo, diz a voz do outro lado: Jesus me apareceu hoje pela manhã e me disse para ir até aqui buscá-lo. Eu me chamo Ananias. Emmanuel vai colocar: no cristianismo é assim. A ovelha perseguida vai ajudar o lobo perseguidor. Saulo abre a porta, abraça os pés de Ananias e chora demoradamente. Ananias não compreende o que é aquilo, não estava entendendo. Não sabia ele que ele iria ser perseguido logo mais e ter a sua vida destruída. Chora demoradamente. E a partir daí o resoluto rabino começa a se interessar por Jesus, a querer saber o que foi escrito por ele, a querer agora entender tudo, ler tudo aquilo das suas lições, dos seus ensinamentos. Vai até a casa cristã primitiva e os apóstolos não recebem. Pedro pensa em recebê-lo, porque a casa de Jesus deve receber a todos. Mas alguém disse, alvitrou: Pedro, nós temos que ter prudência. Ele matou muita gente, perseguiu muitas pessoas.
Quem sabe ele não está disfarçado com uma espécie de armadilha para adentrar em nossa instituição e depois destruir de uma vez por toda a nossa igreja. Temos que ter prudência. E se ele realmente se converteu, como ele está falando, ele vai nos entender. Ele estava trêmulo, pálido, com fome, sem ninguém, porque antes disso ele havia ido até a casa de Alexandre, um amigo seu de infância que expulsou de casa. Foi até a casa de outro amigo seu, do Sinédrio, e ele ironizou e tratou Saulo como louco. Foi até a casa do pai, Isaac, e o pai disse: quando sua mãe soube do que aconteceu com você, morreu ralada de angústia. Mas ele pareceu sentir a mãe da Bíblia ali presente, dizendo que não, que estava com ele no mundo espiritual. E Saulo disse: pai, eu não tenho ninguém, porque foi expulso do Sinédrio. Pai, eu não tenho ninguém. Ele disse: mas aqui na minha casa você também não fica. Ou os nossos princípios que eu te ensinei desde cedo. Era um homem honesto, um homem bom, mas está muito aferrado ao judaísmo, não conseguia entender a dimensão do cristianismo. Ou o judaísmo e as nossas tradições de família, ou você fica com Jesus e fica sem a família. Saulo disse: mas ainda tentou uma palavra de conciliação, mas Jesus é bom para todos nós. Fora. Ele levantou-se, ainda acabrunhado, chorando, saiu de casa. Quando então o pai Isaac, movido pelo sentimento paterno, era uma sociedade patriarcal, pediu ao empregado para pegar um saco de moeda de ouro e dar para que ele pudesse ter alguma limitação. O soldado, o escravo, o servo vai, e quando chega até Saulo, Emmanuel diz que ele recebe, olha e pensa em recusar, pensa em devolver o orgulho, mas alguma coisa dentro dele dizer que era para ele aceitar, para ele submeter o orgulho, para ele se humilhar. A sua cegueira já vem desaparecendo desde quando Ananias colocaram ali as mãos no hotel, naquela estalagem, quando foi recebê-lo. E a partir daquele momento, ele começa a fazer uma revolução. Percebe que não tinha ninguém, vai se dedicar à antiga profissão que ele aprendeu com o próprio pai, de tecelão. Tecer, através dos fios, tapetes, peças de pano para vender. Vai até um deserto distante, o chamado Oásis de Dan. E ali fica durante 3 dias. 3 anos. 3 anos se dedicando, revolucionando, mudando a sua vida. Ao lado de um casal que estava perseguido, cristãos que estavam foragidos, Áquila e Prisca, que falavam sobre a perseguição de Saulo, que era ele, e que o casal não percebeu porque eles estavam totalmente modificados a fisionomia. Durante 3 anos de Emmanuel, ele não se revelou àquele casal, permaneceu em segredo, ouvindo das perseguições. Áquila chegou a ser perseguido de tal forma que alguns familiares foram açoitados quase até a morte. Prisca, a sua mulher, a sua esposa, teve os pais assassinados. E estavam ali. E no momento final, quando ele decide voltar, porque já se encontrava, já se sentia preparado, ele olha para os dois e diz: se vocês vissem Saulo, o antigo perseguidor, o que vocês fariam? Jesus nos recomendou perdoar todos. E ele também é merecedor do nosso perdão, pois sou eu quem vos falo, e que me converti ao cristianismo. Sou eu o antigo Saulo. Os 3 começam a chorar. Ele então volta a Jerusalém, entra no Sinédrio, as pessoas recebem ele com festas. Graças a Deus, a sua loucura passou, aquilo que a gente ouviu falar de Damasco já está encerrado. E ele fica um tanto acabrunhado, dá-lhe a palavra. Ele vai até a tribuna, era um dos oradores principais. Quando assoma-se a tribuna, começa a falar, as pessoas começam a pegar pedra, arrumar nele, e ele começa a ser apedrejado ali, sai a pontapés daquele Sinédrio. E a notícia começa a correr que ele continuava louco, na loucura do cristianismo. Ele vai até a igreja cristã primitiva. Barnabé, um dos discípulos, fica com ele. E ele lentamente vai ganhando a confiança dos apóstolos e começa a pregar. Inicialmente ele não consegue falar. Parecia que a sua consciência de culpa, os seus conflitos não deixavam. Barnabé fazia as pregações e ele acompanhava. Mais tarde, Barnabé começa a perceber que em um ou outro momento ele tomava a palavra e falava de maneira inspirada. A oratória começava a desatrelar. E Barnabé, então, agora você fala e eu permaneço agora nos outros afazeres. E eles começam a viajar. Nesse ínter ele conhece um adolescente de 16 anos chamado João Maria Marcos, que seria mais tarde o evangelista Marcos, que se admira muito com Saulo, que vai com ele. E ao ir com ele,
não aguenta as disciplinas do antigo fariseu. As viagens a pé, a cavalo, a nado, em canoa, sem parar. Aquela obstinação que ele tinha. O jovem João Maria Marcos não aguenta e pede para voltar a Jerusalém para ficar na igreja cristã com Pedro. E Saulo ainda diz: eu aceito, vai e volta, mas não te esqueças que Deus tem pressa. Deus tem pressa pela renovação moral do homem. Não te esqueças também que a ociosidade é um veneno perigoso. O rei Davi sempre foi fiel a Deus até que ficou ocioso e acabou sendo inclusive vítima de si mesmo. Salomão era dedicado aos deveres até que na ociosidade derrapou para a luxúria e começou a citar vários vultos do judaísmo que através da ociosidade se perderam. Não te esqueças, Marcos, dessa ideia, e Marcos nunca vai esquecer isso. Saulo troca de nome, troca o nome para Paulo, que na verdade é a versão romana de Saulo. Saulo, Paulo significam as mesmas coisas na época, mas traduzido para nós, Saulo significaria o grande, maior, que era assim também que ele era visto na cultura patriarcal do judaísmo. E Paulo significaria o menor, o vagaroso, o de cada dia. Daí, paulatinamente, ou paulatino, em referência a Paulo, era a ideia que ele agora estava abraçando. A grande verdade é que se nós somos cristãos hoje, devemos a Ele. A sua tarefa, como vaso escolhido na colocação bíblica, era a tarefa de universalização do cristianismo. Era a tarefa de não deixar o cristianismo preso na Palestina. Talvez não fosse a sua pessoa, a mensagem de Jesus não seria conhecida por nós hoje no Ocidente, em tese geral, é claro, porque não chegaria talvez se não fosse o esforço dele, que viajou a todo mundo conhecido quase na época, 20 mil quilômetros, segundo alguns estudiosos. Chegou a estar em Barcelona, na Espanha, que não era Barcelona na época, na região que hoje é Barcelona, na Espanha, levando a sua mensagem em timorato, na sua dedicação, sem naturalmente não ter como vivenciar as perseguições, as calúnias, as pedradas, as dificuldades. A vida do apóstolo Paulo é extraordinária. Paulo será aquele que vai dizer que a mensagem de Jesus tem que ir para todas as gentes, portanto todos os gentios. Vai ser o apóstolo da gentilidade dos gentios. Ele percebeu que era um homem à frente do seu tempo, e como sabia falar os 3 idiomas, ele percebeu que a mensagem tinha que ir a outros povos. Falando grego, ele falava os gregos. Falando hebreu, ele falava os hebreus. E falando o romano, ele falava com o povo romano. Ele percebeu a necessidade de unificação do pensamento cristão na sua época. E a obra Paulo Estevam fala sobre isso. Fez um depoimento Chico Xavier, que no momento que ele psicografava, no momento da estrada de Damasco, enquanto ele psicografava, em uma psicografia mecânica, como era natural do médium, ele visualizou a cena ao vivo, como se estivesse acontecendo naquele momento da estrada de Damasco, da visão de Jesus, de Saulo tombado no animal, daquele encontro inesquecível. E ele ficou com tanta comoção, disse Chico Xavier, que ao lápis os papéis tombaram no chão. Ele teve emoção, começou a chorar copiosamente, e para se recobrar demorou algum tempo depois de psicografar parte da estrada de Damasco. A grande verdade é que Emmanuel, na obra Paulo Estevam, vem falar da parceria de Paulo com Estevam. Chega a dizer que não há um sem o outro, como nós teremos oportunidade de examinar no próximo módulo. Vai chegar a dizer que as epístolas que ele escrevia, o próprio Pedro, quando recebia as epístolas, achava que era o próprio Jesus. A verdade é que era Estevão, que foi colocado por Jesus para transmitir os pensamentos do Cristo para Paulo. Estevão era médium do Cristo, e Paulo era médium de Estevão nessas colocações. A obra para Estevão veio não apenas
trazer informações detalhadas do cristianismo primitivo que nós não temos, que lemos nos Atos dos Apóstolos e na Bíblia, mas não temos todos esses detalhes que Emmanuel vem trazer. Às vezes, indiretamente fazendo referência a alguma passagem da Bíblia, Emmanuel fala e explica aquilo que na Bíblia não tem, aquilo que na Bíblia não possui, porque na Bíblia, particularmente nos Atos dos Apóstolos de Lucas, ao básico, ao geral. Quantas lições extraordinárias, quanta coisa, desde a sua disciplina, a frugalidade, dormir pouco, comer pouco, renunciar a determinados prazeres, para direcionar as energias a Jesus, até o contato que ele teve com Domício Nero, o imperador, psicopata do Império Romano, aquele filho de Agripina, que tantas crueldades cometeu. E Paulo, quando foi a Roma, já no final da existência, diz Emmanuel, com um cajado nas mãos, possivelmente com um dos olhos vazados de tantas pedradas que ele recebeu ao longo do caminho. Ele resgatou os apedrejamentos e as perseguições da própria carne. Quantas vezes era apedrejado vivo até a morte? Emmanuel chega a dizer que ele era jogado nos monturos. Os monturos eram como se fosse o final de linha da cidade, final de linha de cada bairro, onde se jogavam os lixos da cidade. Havia um muro, se jogava nesses lixos, se jogava, ele era jogado, atirado, ensanguentado, desmaiado, considerado morto, que poderia se contaminar, inclusive, com a imundície, com alguma doença. Se levantava e voltava para pregar. Quantas vezes foi considerado morto? Várias vezes, aberto em feridas, e levava a mensagem adiante. Intimoral. Às vezes, pode parecer para nós um distúrbio, mas às vezes se alegrava com as reações de agressividade, porque ele sempre dizia que o fato de haver pedradas ou reações é porque a mensagem estava chegando, é porque estava incomodando, então é porque estava fazendo algum efeito, estava, portanto, tendo uma propaganda. Há um momento especial no livro Paulo, tem vários momentos, mas lembro-me de um em que ele é preso, fica numa prisão, e em determinado momento ele chama um soldado e diz assim: o problema é que vocês não podem me prender porque eu sou cidadão romano. Ah, você é cidadão romano? Sou, e alega a minha cidadania romana, porque eles queriam inclusive executá-lo. Paulo, sabendo disso, quando estava próximo da execução, ele disse: vocês não podem me executar, não podem aplicar pena de morte, porque como eu tenho cidadania romana, Roma não permite que um cidadão romano seja executado por outra nação. Então eu vou ter que ser julgado por Roma, vocês vão ter que enviar meu processo para Roma. Ah, isso, então vamos libertá-lo agora. Não, eu prefiro ficar. Eu quero ser libertado de dia, porque estava de noite. Eu quero ser libertado de dia, porque quando eu for libertado de dia, vou atrair um monte de gente que vou aproveitar para pregar. Até ali ele queria fazer pregação e propaganda do cristianismo. Era extraordinário, intimorato, extraordinário, e vai para Nero. Diante de Nero, ele sensibiliza Nero. Tigelinos está do lado, grande general do exército dos pretorianos de Nero. Ele então começa a falar e diz: imperador, tem cuidado com as vossas relações, porque talvez o vosso prestígio tenha caído ao longo dos tempos por conta de determinadas relações escusas de pessoas ao seu lado que têm feito má propaganda do seu império. Necessário acordar desde sempre. E começou a falar de maneira inspirada: porque, imperador, eu olho para o Senhor e fico pensando nos imperadores de antanho, fico me recordando das grandes figuras do passado, desde Alexandre Magno na Macedônia até Júlio César, e mesmo alguns que vieram antes de vós na casa Júlia. Onde estão eles? Todos foram consumidos pelo pó. Tudo passa. Ninguém que não seja devorado pela morte. É necessário, portanto, reavaliar muito bem, porque os tronos todos sucumbem, mas cada um de nós desperta para o juízo, a expressão que ele usa em algumas das epístolas, para o juízo de si mesmo a partir dos próprios atos que praticou. E vai ter o inferno pessoal, a geena, assim como os hebreus falam, ou o paraíso, a partir da própria conduta. Nero fica tão impressionado com a pregação, que fica quase que hipnotizado, refletindo. Alguém dá-lhe uma cotovelada, ele acorda e diz: que coisa, você quase me convertia aqui ao cristianismo. E Paulo, seria uma honra para você se converter ao cristianismo antes de falecer, ainda nessa vida. Então Domício Nero disse: leve esse homem fora daqui, para longe, que esse homem deve ter alguma feitiçaria, alguma de bruxaria que está me enfeitiçando. Leve para diante para executá-lo. Lucas o segue em uma passagem rutilante. As pessoas, crianças inclusive, pessoas que acompanham aquele
marchar aquela romaria. Lucas vai, porque Lucas se torna cristão a partir de Paulo, se torna uma espécie de discípulo dele, e em determinado momento diz a Paulo: eu vou escrever sobre tudo isso. Está caminhando para o martírio final, e a população inteira atrás do Senhor, os próprios soldados estão sensibilizados, e diz Emmanuel que Paulo vai dizer: não escreve sobre isso, faz silêncio sobre essas vitórias, fala sobre a minha perseguição, sobre os meus erros, sobre a minha debilidade de caráter e sobre a renovação que se operou no meu comportamento a partir do encontro com Jesus. Fala sobre isso, Lucas, e escreve a respeito de Jesus. Ele mais tarde morre. Diz Emmanuel, no momento final da obra, que o soldado romano começa a tremer. O soldado que foi designado para decepar a cabeça começa a tremer de tal forma que olha para ele e diz: você sabe, a gente também é humano, nós somos iguais. E Paulo disse: não, nós não somos tão iguais assim. Você serve a alguém cuja morte vai devorar e que tudo passa, mas eu sirvo a um Senhor que não passará. Mas soldado, cumpre com o teu dever. Pode cumprir, porque eu já cumpri com o meu. O chefe dele toma a lança, o machado nas mãos e, por conta própria, ainda tremendo, porque impressionado com aquele homem, tenta lançar para a cabeça e não consegue. Não teve força suficiente, foi necessário um segundo golpe. Diz Emmanuel que enquanto o sangue jorra, as dores vão diminuindo, ele sente se desprender da matéria e desperta em uma região sem ver nada, até que observa alguém se aproximar, o Espírito se aproximar, e ele cego ouve: irmão Paulo, Ananias, é você? Sim, eu devolvi-te a visão por intermédio de Jesus, e hoje estou recebendo você aqui no mundo espiritual. Ele então estende as mãos. Paulo vê o mundo espiritual e vê os cristãos primitivos que morreram, vários daqueles que ele conheceu ao longo da vida. Olha-os todos, emociona-se, e alguém pede: você quer alguma coisa? Qual é o seu primeiro pedido na vida eterna? E Paulo pensa em Abigail, pensa em Estevão, mas aprendeu a renunciar às vontades, aos pequenos caprichos, e diz que queria ir até o Calvário, onde Jesus morreu. Eles vomitam, diz Emmanuel, até o Calvário, e ali ele ajoelha-se e ora demoradamente, em gratidão a Jesus, quando três personalidades se apresentam: Jesus no centro, Abigail e Estevão, um do lado e outro do outro. Ele olha emocionado, Abigail e Estevão correm para abraçá-lo, abraçam afetuosamente. Ele só sabe chorar, chora copiosamente, sem devolver uma manifestação de carinho, e olha para Jesus como pedindo permissão. E Emmanuel acaba a obra dizendo que Jesus olha para ele e sorri e diz: sim, Saulo, porque era a vontade do meu Pai que verdugos e vítimas, perseguidor e perseguido, se reúnam no reino dos céus. Essa é a síntese da obra de Emmanuel, que em si mesma já gera tanta reflexão, já gera em nós tanto raciocínio e tanto pensamento. Vamos dar agora um breve intervalo e voltamos agora para o desdobramento da obra Paulo Estevão, para suas reflexões.